Olá, meus queridos, tudo jóia? Eu estou de volta com o nosso já tradicional Giro da Jana, que rola toda sexta-feira. A gente conversa sobre atualidades, puxa ganchos para temas de redação, mas não apenas isso, e eu indico um filme, um documentário ou uma música que eu acho que pode tanto enriquecer o seu repertório sociocultural quanto te divertir no fim de semana. E como sempre, o nosso Giro da Jana de hoje é meio polêmico. Talvez eu fale mal do governo, talvez não. Nunca saberão, não é mesmo? Pois então, vamos rodar a vinheta para você ver. Será que eu vou falar mal do governo hoje? Bom, nesta semana eu selecionei para vocês um acontecimento que se encaixa no que é, na minha opinião, o eixo temático com o qual vocês têm mais dificuldade. Qual é o eixo temático? Anota aí. Quem é meu aluno sabe que eu organizo as propostas de redação em grandes eixos, em grandes tipos de temas. Hoje, a gente vai ver uma notícia que está ligada ao eixo da identidade e diversidade artístico-cultural. Olha, a gente até aproveita e dá uma mini aulinha de gramática. Se a gente dividir a palavra, a expressão artístico-cultural e tiver que fazer a translineação, ou seja, descer para a linha de baixo, tem que ter um hífen aqui para mostrar que eu quebrei a palavra e um hífen aqui embaixo, que é o hífen que pertence a essa palavra composta. Tá? Então hoje a gente vai conversar sobre um acontecimento do eixo da identidade e diversidade artístico-cultural e esse acontecimento está aqui na minha tela neste instante. O acontecimento é o seguinte: Bolsonaro veta projeto da Lei Paulo Gustavo que repassaria 3,8 bilhões de reais ao setor da cultura, que foi um dos setores que mais sofreu com a pandemia. O nosso querido senhor presidente Jair Bolsonaro afirmou que essa verba não deveria ser liberada, entre outras coisas, porque não haveria uma medida compensatória, não teria da onde a gente tirar esse dinheiro. A gente pode se perguntar, por exemplo, se esse dinheiro poderia ser retirado das rachadinhas. Ok. E aí, esses 3,8 bilhões de reais à cultura foram justificados também, pelo menos o seu veto, considerando que já tinha sido aprovada a chamada Lei Aldir Blanc, que é uma lei de amparo, uma lei emergencial de amparo ao setor cultural brasileiro neste momento de estado de calamidade pública que foi reconhecido pelo Estado. O presidente Jair Bolsonaro foi contrário à aprovação da Lei Paulo Gustavo, mas alguns deputados e senadores já sinalizam o interesse em derrubar o veto do presidente. E aí a gente pode se perguntar se de fato a cultura é valorizada no país, Vamos pensar, por exemplo, um tema como a necessidade da valorização da cultura no Brasil. Ou um outro, o papel da arte e da cultura na construção do cidadão brasileiro. E um dos argumentos que a gente poderia falar que é um obstáculo à adequada valorização da arte e da cultura e o adequado usufruto dos potenciais da arte e da cultura seria a grande resistência que parte dos setores mais conservadores do Brasil tem em relação aos artistas e aos produtores de arte e de cultura. Tem sempre, vamos lá para os bastidores, aquele papinho de que artista, a pessoa que se envolve com a cultura, é vagabundo. Toda vez que eu abro uma caixa de comentários na internet que tenha a ver com alguma coisa ligada à arte e à cultura, tem alguém falando assim: esses vagabundos que mamam nas tetas do Estado via Lei Rouanet. A maioria dessas pessoas não sabe o que significa a Lei Rouanet e não sabem, principalmente, que o fomento, o incentivo, não apenas financeiro, mas também logístico à cultura, tem um papel econômico. Se essas pessoas só se preocupam com a economia, a gente tem um argumento econômico
e eu já selecionei esse argumento para vocês. Bora para outra câmera, porque a gente está aqui, ó, assoviando e chupando cana. Bora para outra câmera. Nós temos ali, Lei Rouanet dá retorno de 1,59 centavos, R$ 1,59 ao país para cada R$ 1 investido em projetos, diz Ministério. Ou seja, de cada R$ 1 que a Lei Rouanet investe em cultura, você tem um lucro, digamos assim, de 59 centavos. Não apenas esse investimento se paga, mas ele na verdade, ele se gera horroroso. Ele gera 59 centavos a mais. Ou seja, o fomento à cultura tem papel econômico, além de vários outros papéis, tá? Em relação a isso, eu gostaria de falar de uma outra notícia, tá? Na verdade, gente, todos esses links que eu estou mostrando para vocês estão aqui embaixo na descrição desse vídeo e você pode e deve ler esses links porque tem muito argumento para você colocar na sua redação ou eu sei que tem gente aqui que assiste aos meus vídeos mesmo não fazendo mais vestibular, quando você estiver no boteco da esquina batendo um papo na saída, por exemplo, de uma peça teatral. Separei para vocês um texto maravilhoso que se chama Por que investir em cultura faz bem à saúde e à economia? Programas de participação cultural para o bem-estar no país podem gerar benefícios por todos os lados. Individuais são, por exemplo, um exemplo de lazer para o indivíduo, sociais, na medida que podem ser instrumentos de inclusão social, econômicos, porque toda a cadeia criativa é extremamente lucrativa. Você viu lá, né, o dado da Lei Rouanet, e para os trabalhadores da cultura, a gente tem milhões de brasileiros que dependem direta ou indiretamente das produções artísticas e culturais. Esse texto foi publicado originalmente no jornal É o País, um dos jornais de que eu mais gosto no Brasil. E aí vai rolar aquele momento link. Na semana passada, eu comentei com vocês, e na semana anterior também, uma tentativa, pelo menos o que eu encarei como uma tentativa de censura do partido do nosso querido excrementíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro aos artistas que se manifestaram politicamente no Lollapalooza. Eu considero que aquilo foi uma forma de censura e eu selecionei para vocês também um link sobre censura à arte reflete escalada do autoritarismo, um texto de 2017, anterior até mesmo à eleição de Jair Messias Bolsonaro. Um texto muito interessante porque começa com uma série de reflexões históricas. E aí eu queria só destacar, quando estudamos períodos autoritários ou fascistas na escola, construímos uma imagem de um ditador mau e de uma sociedade igualmente diabólica. Só que não é assim. Já dizia Hannah Arendt quando desconstruiu a imagem de Eichmann na ocasião dos julgamentos dos crimes alemães da Segunda Guerra. Ele não carregava a imagem de um demônio, como se esperaria de um general, de um oficial nazista, mas de alguém terrível e horrivelmente normal. Funcionário público que cumpria seu trabalho com zelo e amor, talvez um bom pai, filho, vizinho e amigo. E aí, esse texto, por meio de alusões históricas a períodos em que houve uma perseguição à arte e aos artistas, à cultura e aos produtores culturais, como isso revela uma ascensão do autoritarismo praticado não apenas pelas autoridades, mas também pelos indivíduos comuns, o seu pai, o seu tio, a sua vizinha, ok? Vamos voltar para uma indicação para os senhores. Na minha opinião, todas as vezes em que vocês falarem de um tema de identidade e diversidade artístico-cultural, encaixa, para mim, pelo menos, uma citação da Constituição Federal de 1988. A Constituição Cidadã, ela anda meio prejudicada, né, coitadinha? Na Constituição Federal de 1988, a gente tem o artigo 215. O artigo 215 diz respeito aos chamados direitos culturais. E aí,
Na minha opinião, qualquer tema que pertença ao eixo da identidade e diversidade artístico-cultural pode ser abordado a partir do artigo 215, e como eu não dou ponto sem nó, sim, eu estou cheia das expressões de tiazona, talvez eu tenha me tornado uma tiazona, eu trouxe para vocês um pedacinho do artigo 215. Toma aí o artigo 215, ele diz assim: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais, então a gente está falando de direitos culturais, e o acesso às fontes da cultura nacional e, olha o grifo, apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, se eventualmente o Estado, o governo, não apoiar adequadamente as manifestações culturais, quaisquer que sejam, você pode falar que o artigo 215, que nos garante o direito constitucional às manifestações culturais, está sendo ameaçado. Jana, mas da onde que você tirou um documento tão bonito? Olha que coisa maravilhosa. Tem o artigo 215, tem o artigo 216, que fala sobre patrimônio, que é um dos temas em que a gente poderia encaixar os direitos culturais. E, por exemplo, uma redação sobre a importância da valorização do patrimônio artístico e cultural brasileiro. De onde eu tirei esse material? De um e-book que foi lançado nesta semana por mim, por esta que vos fala, e esse e-book é A Constituição Federal na Redação. Eu pego os principais eixos temáticos, entre eles o eixo da identidade e diversidade artístico-cultural, e eu encaixo nos principais eixos temáticos. Só um exemplo para vocês, temos aqui o eixo da saúde, o eixo do meio ambiente e vários outros. Eu vou dar uma de gatinha misteriosa e vou te falar do seguinte: para você ter acesso a esse material, o que você fará? Irá lá no arroba. Não era isso que eu queria, não. Era uma caneta mais grossinha. Você irá lá no arroba @instajanarabelo, que é o meu Instagram profissional. E no link que está na bio, você encontra este e-book gratuito, tá? Então vai lá no @instajanarabelo, link na bio. Você terá acesso a este PDF, e neste PDF eu falo não apenas do artigo 215, mas de vários outros artigos. E aí, para encerrar o nosso serviço, eu gostaria de fazer a indicação de um documentário brasileiro, que é o documentário Cidade Cinza. O Cidade Cinza está disponível tanto na Netflix quanto no YouTube. É só procurar por documentário Cidade Cinza. É um documentário sobre o movimento de arte urbana, principalmente na cidade de São Paulo, e como a arte urbana enfrenta uma série de obstáculos na sua popularização e no seu reconhecimento, principalmente pelas autoridades governamentais. Na hora em que você estiver assistindo a Cidade Cinza, eu quero que você tente pensar como aquela manifestação artística, o grafite, tem um papel social, que é a inclusão de indivíduos historicamente marginalizados, como tem um papel econômico quando se cria, por exemplo, um circuito turístico por causa desses grafites, como a arte pode ter um papel político, na medida em que a arte pode tematizar problemas políticos e ser uma ferramenta de demandas políticas, de posicionamentos políticos. Como a arte tem um papel cultural de representação de certas culturas, no caso do grafite, a cultura periférica, mas a gente poderia falar de cultura brasileira como um todo. Como a arte tem um papel estético de deixar as coisas mais bonitas, e a arte tem até um papel sanitário, na medida em que a arte, assim como um dos textos que eu indiquei para vocês, tem o papel de garantir a sanidade mental, a saúde mental. Se a gente pensa, por exemplo, na arte como um elemento terapêutico, a gente tem várias formas de terapia que envolvem a expressão artística. A arte, por exemplo, pode ser muito efetiva na recuperação de indivíduos com quadros graves de ansiedade, depressão, entre outros quadros de adoecimento mental. Não sei se você reparou,
Mas você viu que eu estou fazendo um gancho entre esse repertório sociocultural de identidade e diversidade cultural com o repertório de saúde, por exemplo, o estigma associado às doenças mentais no Brasil? Pois é, aqui eu mato a cobra e mostro o pau, já que é para usar expressões de tiazona. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações e, por favor, me divulga. Porque, afinal de contas, aqui você tem a atualidade, o repertório sociocultural, o filminho do fim de semana e a militância quando possível e necessário. A gente se vê na próxima semana com o Janaflix e o Giro da Jana. Até!